Fala, meu povo! Chegamos até a aula número 9 deste ano. Essas aulas que eu estou fazendo aqui para vocês, falando principalmente sobre conceitos literários, para ajudar vocês a detonar na provinha do Enem, tá certo? O conteúdo de hoje, pessoal, é historiografia literária. Conteúdo que te acompanha desde a primeira aula de literatura do ano do ensino médio até o final do ensino médio, tá certo? Então, é um conteúdo que muitas vezes as pessoas têm relação diária com ele, mas muitas vezes não sabem identificar nem conceituar. Então, o assunto de hoje é historiografia literária. Galera, você sabe o que é historiografia literária? A expressão historiografia, pessoal, já deixa bem claro que vem a ser. É o estudo da história da literatura de um país. Não é isso? Historiografia quer dizer grafia escrita sobre a história da literatura de um país. No caso, pessoal, são aquelas linhas do tempo que todo professor coloca no quadro, não é isso? Com a sequência de movimentos literários que nós devemos conhecer de cada país para poder entender como se desenvolveu a produção artística no seu país. No caso, nós vamos falar do Brasil, né, pessoal? Então, ó, alguns conceitos rápidos para vocês poderem lembrar da historiografia literária. Basicamente, é aquela linha do tempo que diz respeito à produção literária no Brasil, ou seja, desde 1500 até os dias atuais. Claro que vocês sabem que dias atuais não são bem atuais mesmo, porque a literatura, na verdade, trabalha com aquilo que foi produzido. Então, nós sempre temos um certo atraso, certo, com relação à produção que estamos estudando. Então, vamos assim dizer que até o final dos anos 2000, ou seja, século XX. Século XXI, quase nada foi apurado e colocado em livros didáticos. Então, os vestibulares cobram primordialmente de 1500 até o finalzinho do século XX. O que é que compõe isso que chamamos de historiografia literária? São os movimentos artísticos que se dão ao longo do tempo. Movimentos artísticos quer dizer a mesma coisa que estilo de época e a mesma coisa que escola literária. São nomes distintos para a mesma coisa, tá certo? Inseridos dentro desses movimentos literários, desses estilos de época, nós temos os autores com suas obras. E nestas épocas nós temos influências históricas e sociais que ocorreram naquele momento que vão interferir diretamente na produção do autor, fazendo com que o autor seja influenciado por uma característica, por um momento histórico, fazendo com que a obra dele se molde e tenha uma cara muito própria. E eu vou mostrar a vocês como identificar essa cara muito própria da literatura, tá certo? Ó, nesse próximo slide, eu falo para vocês, pessoal, de um conceito super importante, tá certo? Que é o conceito de estilo de época e estilo individual, que é, na verdade, a partir do entendimento do que é um estilo de época, ou seja, um movimento artístico, e um estilo individual, que você vai saber diferenciar esses movimentos, certo? Dentro essas características desses movimentos, dentro das questões dos vestibulares que vocês vêm a fazer. O Enem, ele cobra isso, pessoal, numa habilidade específica da competência número 5, que é ligada à literatura, que é a habilidade número 15, tá certo? Então, ó, se liga aí. Estilo de época, que é oposto de estilo individual, tá certo? É o mesmo que um movimento literário, que uma escola literária, que um movimento artístico. São nomes distintos para representar a mesma coisa. O que vem a ser? Representa, pessoal, a quantidade de características que são idênticas ou semelhantes a vários artistas no mesmo período, certo? Então, ó, é o conjunto de características comuns a vários artistas numa determinada época. Em resumo, é o que assemelha um autor ao outro. Quando eu der o exemplo, você vai entender melhor. Por exemplo, ó, quando a gente estuda romantismo, eu falo para vocês que os autores românticos são muito emocionais, muito sentimentais, não é? Ou seja, qualquer autor romântico, de qualquer etapa do romantismo, vai ser sentimental. Então, isso é o que assemelha, o que aproxima esses autores. E isso faz parte da base, que é o estilo de época. Outra coisa que você vai verificar, todos os autores do Barroco carregam dúvidas, contradições em suas obras. Não importa se ele escreve em prosa, poesia, não importa se ele seja cultista ou conceptista. Não, todos terão contradição. Então, contradição é aquilo que os aproxima, que assemelha esses autores. Por isso que eles fazem parte de um mesmo período literário. E isso é o que damos o nome, pessoal, do estilo de época. Então, quando a gente faz aquela linha do tempo, aquela marcação ali, ó, romantismo, barroco, arcadismo, representa um período em que vários artistas escreveram com semelhanças
Então, eles são aproximados esteticamente devido a essas semelhanças. Então, eles todos fazem parte do mesmo estilo de época. De boa? O próximo slide eu trago, pessoal, o conceito de estilo individual. Por quê? Porque, na verdade, dentro do estilo de época, nós temos vários artistas inseridos. E cada artista, pessoal, tem sua vivência própria, não é isso? Cada artista tem sua biografia, cada artista tem seu estilo. Mesmo ele estando inserido numa época, mesmo ele sendo influenciado por fatores sociais, históricos, mesmo ele se assemelhando a outros artistas, eles também têm suas características exclusivas. E isso é o que chamamos de estilo individual, que basicamente, pessoal, é aquilo que diferencia ele dos outros. Ó, no último slide eu falei para vocês que estilo de época é aquilo que é comum, ou seja, o que assemelha um autor ao outro. A partir do momento que a gente sabe o que é estilo individual, a gente vai perceber o que é exclusivo dele, o que é próprio daquele autor, que só ele trabalhou, que é justamente aquela diferença que a gente vai se apegar para poder diferenciar ele dos outros. Quando a gente está analisando um texto, pessoal, que a gente não sabe qual é o autor, a gente usa esse método. A gente primeiro insere ele numa época, e aí naquela época eu vejo que tem vários autores, e pela qualidade específica, eu digo que autor é esse. E aí, então, eu tenho como exemplo aqui, pessoal, o indianismo de Gonçalves Dias dentro do romantismo. O indianismo de Gonçalves Dias representa o índio como um herói selvagem, um guerreiro lutando por sua tribo. Os outros autores românticos, mesmo sendo indianistas, não tiveram essa mesma pegada. Então, essa tendência é algo exclusivo do Gonçalves Dias dentro do romantismo. Então, isso faz parte do seu estilo individual. Como eu poderia dizer também a poesia abolicionista de Castro Alves, que também é uma marca exclusiva do autor. Quando eu vou para o barroco, já que no slide anterior eu citei a contradição do barroco, eu lembro da sátira, pessoal. E a sátira de Gregório de Matos é algo exclusivo dele dentro do barroco. Por quê? Porque no Brasil, o barroco nem deveria ter trabalhado com sátiras. O autor escreveu desta maneira devido ao seu contexto histórico, porque ele viveu num período colonial em que ele viu uma série de coisas erradas ocorrendo no Brasil e decidiu denunciar. Portanto, isso faz parte do seu estilo individual. Então, o que nós acabamos de perceber? Que cada época é formada por um contexto histórico com características sociais e históricas que vão influenciar os autores a escreverem. Todos eles terminam escrevendo com algumas semelhanças, e isso faz com que eles sejam do mesmo estilo de época. Só que cada um tem seu estilo próprio, que é seu estilo individual. E a gente vai justamente selecionar, identificar o autor a partir justamente desses estilos individuais, dessa qualidade que é exclusiva dele, tá bom? Para finalizar a aula, eu vou mostrar aqui, pessoal, uma linha do tempo que vai te ajudar bastante a resolver questões, certo? Dentro do vestibular. Essa linha do tempo, ela começa na literatura portuguesa, pois, por mais que a gente valoriza mais, né, a literatura brasileira, porque ela cai mais nos vestibulares, é super importante entender essa origem da literatura portuguesa. Inclusive, os próximos vídeos, eu vou falar dessa origem da literatura portuguesa, vou falar da literatura medieval portuguesa, vou falar das cantigas, do trovadorismo, vou falar da poesia palaciana, do teatro de Gil Vicente, do humanismo, certo? E vou chegar até o classicismo, porque é o que é necessário. Na verdade, o restante, pessoal, é importante, claro, mas nem todo vestibular cobra literatura portuguesa. Então, o interessante mesmo é conhecer as origens, para entender como essas origens vão influenciar a literatura brasileira. Então, ó, lá em Portugal nós tivemos trovadorismo, humanismo e classicismo, e o Brasil é descoberto em 1500 e paralelo ao classicismo, olha ali, ó, 1527, estava rolando aqui no Brasil o quinhentismo, entendeu? Que é a literatura de informação e a literatura de catequese. A literatura brasileira, pessoal, ela vai ser dividida em dois momentos. Nós temos a literatura colonial, que vai pegar esse quinhentismo, o barroco e o arcadismo. Percebam que esses movimentos se deram no século XVI, XVII, XVIII, portanto, antes da independência do Brasil, e depois os movimentos nacionais, que vão se dar a partir da independência do Brasil, que é o romantismo, pessoal. Olha ali, após o arcadismo, em 1836, aí vai ter o romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo e o modernismo. Professor, tem ali modernismo, 1922. Como assim? E cadê? E o restante? Até os dias atuais. É porque tudo que se dá a partir do modernismo no século XX
vai ser considerada literatura moderna, entendeu? Então, até a literatura contemporânea que nós temos hoje em dia, que é o nome mais adequado a dar, ela é uma literatura moderna, tá certo? Então, a gente tem essa linha do tempo até 22, que é a Semana de Arte Moderna, e depois a gente vai dividindo esse modernismo em vários momentos, que tem modernismo primeira fase, segunda fase, terceira fase, entenderam? Então, essa linha de tempo é fundamental. Inclusive, eu fiz um vídeo, pessoal, em que eu escrevo no quadro e que eu faço essa linha do tempo, mostrando como os movimentos são cíclicos e contrários. Por quê? Porque dá para perceber, pessoal, por conta das influências medievais e da antiguidade clássica, que os movimentos que se deram em Portugal e no Brasil, eles são cíclicos e contrários, ou seja, um sempre nasce para negar o outro. Então, eu sugiro que você veja esse vídeo, eu vou tentar colocar ele aqui agora, tá certo? Porque, ao ver esse vídeo, você vai, lembrar mais rapidamente de características muito específicas de cada período literário desse, facilitando a resolução das suas questões, tá bom? Esse slide eu vou deixar aqui, na descrição do vídeo, um link para o meu perfil do Passeio Direto, aquela rede social educacional super fundamental para você que vai fazer o vestibular. Se vai fazer o Enem, tem que ter um perfil lá no Passeio Direto. Então, você só clicar nesse link que você vai direto para o meu perfil do Passeio Direto, e aí você baixa esse material em PowerPoint para estudar junto comigo nessa aula, beleza? Meu Instagram é @profbetobrito. Se vocês tiverem sugestões de aulas, vai lá, certo? Manda o direct que eu respondo com a aula presenteando vocês, beleza? Foi um prazer estar com vocês. Até mais. Tchau, tchau. Toda quinta tem aula aqui no canal. Falou!